aprendendo, né? A gente quer pôr o papo em dia, né? A gente fica a semana inteira sem se ver pessoalmente, né? A gente chega no domingo e quer conversar. Ainda mais a gente que é mulher. Mas graças a Deus que nós temos vontade de conversar um com os outros, né? Não é aquele que está de mal, que chega, quer ir embora, não quer olhar na cara. Isso se chama comunhão, né? Comunhão. Isso é gostoso, estar todos juntos, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Salmo. Salmo 13. Amém? Diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Esse salmo fala assim no título dele: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus. Nós vemos aqui Davi perguntando ao Senhor: até quando eu vou passar por isso? Até quando os meus inimigos vão rir de mim? Até quando eu vou ter essa tristeza? Ele perguntando a Deus, né? Muita gente, quando ouve alguém falar isso: meu Deus, mas você não tem fé? Está reclamando? Está perguntando para Deus por que você está passando esses problemas? Está murmurando, não é? Quando ouve alguém na extrema tristeza. Mas nós podemos passar por essa situação. O próprio Jesus, quando ele estava prestes a ir para a cruz, a Bíblia fala que ele teve pavor. E ele falou para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabia o que ele ia sofrer lá, né? E ele ia sofrer como humano, como eu e você. Ele não ia sofrer como Deus. Mas o salmista, ele continua dizendo aqui assim, ó, com tudo que ele está falando: Senhor, me dá vitória para que o meu inimigo não prevaleça sobre mim. Mas ele fala assim no versículo 5: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Veja bem, irmãos, que no nosso português, isso daí, meu coração se alegrará, está no futuro. Ele não estava na hora alegre, ele estava triste, pedindo ao Senhor que desse-lhe vitória. Mas ele dizia: Senhor, mas mesmo assim eu vou me alegrar, porque eu confio na tua benignidade. Será que nós podemos falar como salmista nessa noite? Senhor, eu estou com problema, eu estou triste, eu estou desta forma, mas eu vou me alegrar, porque o meu coração confia na tua benignidade. Talvez a tua resposta não seja da forma como eu espero, mas ela é o melhor para mim, porque o Senhor sabe. Então que nessa noite nós possamos já nos alegrarmos no Senhor, contando com a benignidade dEle, contando com a misericórdia dEle, sabendo que dEle vem a nossa salvação. Amém? Vamos orar ao Senhor. Em seguida nós vamos louvar. Amém? Pai querido e maravilhoso, nós te agradecemos por essa noite estarmos na tua presença, Senhor, por esse privilégio que nós temos de nos reunirmos com os nossos irmãos e louvarmos e adorarmos o teu santo nome. Senhor, que o nosso louvor, a nossa adoração chegue ao teu altar como incenso agradável às tuas narinas, Senhor. Recebe no teu altar, usa os nossos irmãos agora no louvor, tira do nosso meio a preocupação, tira a tristeza, tira a divisão, tira a angústia, que saia no nome de Jesus. Senhor, que nessa noite o teu nome seja glorificado. Venha usar o teu servo, Senhor, como canal para trazer a tua palavra ao encontro da necessidade dos nossos corações, Senhor amado. Fala com cada um e que possamos sair daqui, Senhor amado e santo, renovados pela tua presença, em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém, Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, amém?
Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a construir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Ti, ó Pai, aleluia. Grande é o Teu poder, ó Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. É a glória, Senhor, aleluia. Tua é a glória e o poder, Tu és pra sempre
Agradecemos a Aleluia. oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus nessa noite? E quantos precisam ouvir hoje? Deus, Ele nos concede, através dos seus mistérios, né? Semana passada nós tivemos aí uma experiência interessante, né? Através da palavra, e no final do culto, uma moça, os irmãos viram, uma moça alta que estava aqui, disse que pegou o nosso endereço pela internet, não foi isso, Silvia? Irmã Silvia. E os irmãos vê como Deus confirma a palavra dele, né? Deus, a palavra do Senhor diz que nunca voltará para Deus vazia, né? Um dia nós veremos o resultado da palavra em nossas vidas, né? Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias um salmo bem difícil, Salmo 23. Quem sabe hoje Deus tem algo especial e diferente para nos falar, né? Salmo 23. A palavra de Deus diz assim, o salmista escrevendo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar. Pai querido, amado Deus, nós estamos na tua presença, Senhor, diante dos teus olhos, e nós queremos pedir que o teu Espírito Santo venha falar com cada um dos teus filhos agora. Olha para o nosso coração, Senhor, sonda agora a necessidade de cada um dos teus filhos. O Senhor conhece, Senhor Deus, sabe da nossa limitação, e necessitamos agora que o teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Nos ensine, nos dirija, ministra sobre nós os teus mistérios, Pai, e a tua vontade. Assim nós oramos pedindo em nome de teu Filho amado Jesus e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu queria dizer para os irmãos que ontem eu estive reservado em oração, pedindo ao Senhor uma palavra, e eu separei ontem uma palavra, mas quando foi de madrugada, me veio como se Deus estivesse falando assim: estou mudando aquela palavra. E eu tive que acordar, levantar e colocar o tema num papelzinho, que senão eu ia esquecer. E como é de praxe, hoje eu fui tentar descobrir por que o Senhor me deu essa palavra, né? No Salmo 23. E eu queria dividir com os irmãos os mistérios que tem atrás destes versículos, dessa passagem, e a importância que tem na nossa vida cristã, né? E por que Deus nos deu essa palavra. No versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
E o tema dessa mensagem, nesta noite, é quando nós fazemos parte do redil de Deus. Quando se faz parte do redil de Deus, o que é que acontece? É diferente de um redil comum, né, de outro redil que os homens tentam colocar ou estabelecer. Quando nós fazemos parte do redil de Deus, alguma coisa acontece. Aqui nos diz assim que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui trata de possessão de algumas coisas. Ou seja, nós temos que tomar posse de alguma coisa que Deus tem. E eu não sei se os irmãos perceberam, porque todo o decorrer do culto, irmãos, eu gosto de prestar atenção nos louvores, naquelas ministrações que os irmãos trazem aqui, um testemunho, e os irmãos começam a relatar, e depois é como se fosse um quebra-cabeça, né? Cada um vem e coloca uma peça, mas todos eles fazem parte do mesmo assunto. Na verdade, a pastora ainda estava mencionando exatamente sobre isto, a casa do Pai, né? Quando nós estamos na casa do Pai, ou dos pais, normalmente a gente se sente à vontade. É exatamente isso que Deus colocou no meu coração, né? Quando nós fazemos parte do redil, né? Do redil de Deus, quando nós somos ovelhas desse rebanho, alguma coisa, né, Deus nos revela. E às vezes nós deixamos de tomar posse por questões, às vezes, por não prestar atenção. Por exemplo, o irmão do filho pródigo. Quem se lembra da parábola do filho pródigo? Pois é, o filho pródigo saiu, foi lá, tal, mas o irmão dele ficou em casa. E quando chega no final da história, que o irmão voltou, lá da rua, tal, voltou depois de tanto tempo, gastar tudo, falido, né? O pai recebeu ele gostoso, todo alegre, não é assim? Fizeram festa. O irmão mais velho aparece: mas Senhor, meu pai, você nunca fez festa para mim, não é assim? Ele falou: mas você está sempre comigo. Em outras palavras, você só não fez festa porque não quis, porque é um direito seu. É assim que muitas vezes nós agimos dentro da casa do Pai, dentro desse redil. Então hoje nós vamos aprender, irmãos, e vamos receber de Deus esse mistério maravilhoso do Salmo 23. Por trás desses versículos sempre tem os mistérios do Senhor. Primeira coisa, eu só posso fazer parte do seu rebanho se eu crer em Jesus e obedecê-lo, conforme diz lá em João, no capítulo 10 e o versículo 22, que diz assim: e em Jerusalém havia a festa da dedicação ao inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre, e rodearam-no, pois Jesus, rodearam-no, pois os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondendo-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Em outras palavras, aqui no versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Em outras palavras, nós vemos aqui, irmãos, como o Senhor cuida dos seus. Primeiro, é a possessão. Nós somos posse do Senhor. Ele pagou um preço por você. Você é propriedade dele. Então tudo que acontece com a gente, Deus está ciente. Deus está sabendo. Ele sabe das nossas necessidades, dificuldades, da nossa limitação, dos nossos erros. Eu só posso tomar posse dos benefícios deste redil. Ou seja, aliás,
Eu só posso tomar posse desses benefícios que está escrito aqui na palavra dentro do redil. Fora do redil não tem esses benefícios. Olha que interessante. Nada me faltará. Se está faltando é porque alguma coisa está errada. Tem coisa aí no meio. Então vamos analisar. Vamos saber o porquê. Ah, mas está me faltando uma coisa. Está faltando. Talvez vai vir no tempo certo. Já foi encomendado. Ou então, não é para você isto. Vai te prejudicar. Deus, Ele é o nosso pastor. Ele sabe exatamente as nossas condições. Eu estava lendo um livro há uns anos atrás chamado Nada Me Faltará, de um pastor de ovelhas. E uma das coisas que me chamou a atenção no livro todo, irmãos, teve uma coisa que me chamou a atenção. É aquele incômodo que às vezes nós sentimos quando a gente vai dormir. Sabe quando você vai dormir e você não consegue relaxar? Parece que alguma coisa te incomoda e o sono foge e você fica de um lado para o outro na cama. Eu estava vendo, irmãos, nesse livro, esse pastor, ele disse assim, que enquanto ele não passava no final do dia, quando estava anoitecendo, no meio do rebanho das ovelhas, só de passar, já trazia tranquilidade para as ovelhas. Olha que interessante. Mas se ele não passasse, as ovelhas não conseguiam relaxar para dormir, então elas ficavam de pé. E se ele não passasse, ficava a noite toda de pé, e tentando cochilar, e elas, né, de pé, mantendo. Por quê? Porque o pastor não passou aqui. E é interessante, irmãos, que quando nós fazemos parte desse redil, nós precisamos sentir a presença deste pastor em nossas vidas. Precisamos conversar com ele. E muitas vezes nós deixamos de fazer parte, de receber essa bênção, porque hoje eu não quero. Hoje eu não quero. Pois é. E nós acabamos ficando distante cada vez mais. Acabamos sendo aquela ovelha que fica, né, na lateral, talvez até encostada. Tem muitas coisas, irmãos, de mistério a respeito de um redil, que eu nunca imaginava. Lendo esse livrinho, comecei a ver o que é, por que o salmista faz uma relação, porque o salmista Davi, ele foi pastor de ovelhas, e ninguém melhor do que ele sabe exatamente a relação que tem Deus com nós, como o seu redil, o seu rebanho. E eu só posso tomar posse dos benefícios dentro do redil. Em João capítulo 10, e versículo 11 a 15, está escrito: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregá-las a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Os irmãos percebem que tem muitas ovelhas que estão fora ainda, estão lá fora sofrendo. Nós, como ovelhas do seu rebanho, precisamos, que nós estamos dentro do redil, precisamos aprender. Puxa vida, tem tanta coisa lá na casa do meu pai e eu aqui perecendo. Não foi isso que o filho pródigo falou? Tanta coisa boa lá na casa do pai e eu aqui perecendo.
E o irmão do filho pródigo, dentro da casa do pai, não usufruía. É uma situação interessante. Versículo 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus sabe o que é melhor para você. Até o nível das águas Deus sabe, se você pode passar ou não. Sabia disso, irmãos? Eu estava vendo neste livro algo interessante, que as ovelhas precisam de tempos em tempos ser tosquiadas. E um dia desses passou na televisão uma ovelha, irmãos, que era enorme. Não sei se os irmãos viram. Foi uma reportagem. Um homem que encontrou a sua ovelha depois de, se não me engano, depois de 6 meses, ela estava perdida no meio do mato. E ela estava enorme, mas enorme, irmãos. A lã dela estava tão, porque quase não via a patinha dela. Tão gorda que ela estava, redonda. E o pastor, neste livro, ele menciona que o pastor precisa de tempos em tempos cortar a sua lã, porque como ela fica no tempo, com a chuva, aquela lã fica muito pesada, e ela corre o risco de ela cair, às vezes tropeçar e cair, e se ela cai, ela vira, e ela não sabe desvirar por causa do peso da lã, e ela acaba morrendo afogada. Por isso que às vezes, né, o pastor precisa dar uma tosquiada, mas às vezes essa tosquiada às vezes dói um pouquinho, machuca um pouquinho, mas é para o nosso próprio bem. Os irmãos estão entendendo? Por isso que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, Ele sabe exatamente as nossas condições. Aqui no versículo 2 diz assim, bem claro: deitar-me fazem verdes pastos. Ele sabe aonde que é o pasto melhor para nós. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Imagina você, se você não tiver, né, em águas tranquilas. Um dia desses nós estamos vendo lá no litoral, né? As pessoas estavam distraídas, conversando com umas criancinhas, de repente uma onda veio e bateu lá atrás da criança, levou a criança para longe. Foi um descuido da mãe que estava do lado. Águas tranquilas significa isso, que você não corre riscos de se machucar, e o pastor sabe exatamente aonde tem águas tranquilas. Ainda diante da palavra do Senhor, no versículo 3, nos diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigério da alma, irmãos, é exatamente nessa condição que muitos de nós estamos precisando, principalmente nesta época de pandemia, onde tem muitas pessoas que estão oprimidas, e tem ovelhas que estão fora do aprisco, que outrora foram ovelhas do Senhor, mas estão fora hoje do aprisco, e estão sofrendo. Então os benefícios você só vai conseguir quando você volta para o aprisco, volta para dentro do rebanho, e começa novamente a falar: Senhor, eu quero continuar sendo a sua ovelha, não quero ficar afastado do rebanho, Senhor. E a palavra nos diz aqui no versículo 3, que isso nos traz consolo e direção. Quantos por causa do temor ficam sem direção e sem saber o que fazer? Em Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus,
E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Em outras palavras, o nosso Pai, o nosso pastor, Ele é aquele que conhece, sabe dos nossos temores, conhece os nossos limites. Por isso que Ele fala: refrigera a minha alma. Que na hora que você está se sentindo oprimido, triste, você vai lá, dobra o seu joelho, fala com o Pai, Ele dá um refrigério na tua alma, derrama aquele bálsamo, e você tem aquele sossego. Parece que o Senhor tira de você aquela ansiedade e te dá um pouco de paz. E é isso que nós precisamos. Amém, igreja? Quando nós fazemos parte desse redil, nós precisamos aprender esses mistérios. Versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Opa, pastor, um pastor permite que uma ovelha passe pelo vale da sombra da morte? Vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aquilo que eu falei para os irmãos, a presença do pastor já me traz tranquilidade. Não, meu pastor está aqui. Recebe sentimento de paz e segurança. E lá, não foi isso que Jesus falou, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20? Eis que estarei convosco todos os dias, né? Até a semana que vem. Não é assim? Não foi. Todos os dias até a consumação do século. Já consumou o século? Não. É isso que o Senhor Jesus disse para o seu rebanho. Ele sabe exatamente onde está a sua dor. Ele sabe onde está, o que você sente quando você sai daqui. Que uma coisa é você estar aqui, outra coisa é quando você está na sua casa, onde você está no seu trabalho, nas suas atividades, quando você está sozinho, sozinha. Quando bate aquela dor, sabe, de ansiedade, você fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Vai lá no altar, no redil, dobre o seu joelho e fala com o seu pastor. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Se você vai trabalhar, fala para Jesus: Jesus, vamos trabalhar junto? Vamos? Convide Jesus para ir junto. Você vai para a feira? Jesus, vamos para a feira comigo. Vai para o mercado? Jesus, vamos para o mercado. Vai comigo, Senhor. Leve Jesus aonde você for, e você vai ver que a presença dele vai te trazer exatamente isso: paz e segurança. No versículo 5, na parte A: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui fala sobre provisão. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Os irmãos, eu já falei para os irmãos sobre a ovelha que recebe a unção na cabeça, né? Eu também não sabia disso, eu aprendi também neste livro. Por que uma ovelha recebe a unção de óleo na cabeça? É por causa dos bichinhos, que tem muito inseto que entra não somente nos olhos, mas também nas narinas dos animais. E quando você despeja o óleo, você evita que esses bichos, insetos, entram. E eu não sabia disso. Existe um tratamento que o óleo, né, com aromas, lá que eu não sei o que é, que eles fazem lá o preparo, e a ovelha fica tranquila, porque o inseto só passa e ela não entra.
Porque ela não sabe se defender. Os parasitas. Mateus capítulo 6, versículo 26 diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha como Deus faz a comparação. Aqui o próprio Senhor Jesus falando isso. No texto de Mateus, no capítulo 5, em João capítulo 10, do versículo 14, versículo 14 e o 15, nos diz assim: Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que interessante. Você imagina um pastor que dá a vida dele para resgatar a sua ovelha? Quem será que fez isso, irmãos? Alguém se lembra? Que quando veio um leão, ele foi lá e lutou com o leão. O leão veio para arrebatar a ovelha dele. Quem? Davi. Né? Depois veio o urso, e ele disse que lutou. Veja que Deus nos dá a condição de ele ter tido isso como exemplo. Ele deu a vida dele. Olha a diferença. Foi isso que Jesus fez, essa referência. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida. É o único que pode. Não, eu vou atrás, eu vou lutar. E o Senhor diz que a palavra de Deus fala que Davi deu a vida dele. Imagina um leão, irmãos. Não é brincadeira. E ele era jovem. Tinha lá os seus 17 anos. Imagina um menino que tinha lá a vontade de vencer e venceu. E Deus deu essa condição para ele. Ainda temos na palavra do Senhor, no versículo 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse redil, aqui nos fala sobre proteção, o privilégio de estar na casa, nesse redil, que aliás é um privilégio muito grande, irmãos, de fazer parte desse rebanho. Olha que honra que nós estamos recebendo. Quantas pessoas hoje não têm esse privilégio que nós temos, estão sofrendo, mas o Senhor nos diz aqui, e no versículo 6 diz aqui, fala sobre proteção eterna. Mateus capítulo 25 e o versículo 31 a 34 diz assim: e quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à sua esquerda. Em outras palavras, sabe o que significa isso? Proteção eterna. Ovelha, ovelha é ovelha. Mas é interessante isso, que por enquanto os bodes ainda às vezes convivem com ovelhas, mas o Senhor vai colocar, e sabe quem é o bode, quem é a ovelha, ele sabe, conhece muito bem. E em João capítulo 10 e o verso 28 nos diz assim: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior que todos,
maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E aí é como se dissesse assim: você quer mexer comigo? Você vai ter que lidar com meu Pai. Vai ter que falar com Ele, é meu pastor. O negócio é com Ele, não é comigo não. Pode ser que temos aqui, né? Pode ser que nós temos aqui 2 tipos de ovelhas, né? Aquela ovelha que já faz parte dos benefícios e está usufruindo, mas tem a ovelha que às vezes ainda não tomou posse, né? Porque talvez por não conhecer esses, né? Assim, o que pode ter dentro deste redil, por falta de conhecimento, que poderia estar tomando posse, ou então porque ainda não decidiu. Eu ainda não decidi. Sabe o que é, né? Um dia eu decido, um dia eu tomo a decisão, né? De aceitar Cristo, de obedecer, de me batizar, né? Por imersão, eu quero fazer tudo e quero obedecer a palavra de Deus. Então nós temos que tomar uma posição. Pode ser que aqui tem alguém que ainda não tomou essa decisão, mas a decisão é nossa. Tanto do filho pródigo quanto do irmão do filho pródigo, a decisão é pessoal. Amém, irmãos? O redil está aqui à disposição. Deus já preparou o redil. A decisão é nossa. Pastor, hoje Deus falou comigo, eu quero tomar uma posição. Quero aceitar Jesus, eu quero falar com Ele, quero me batizar e quero fazer parte literalmente deste rebanho, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Amém, igreja? Para nós encerrarmos, no versículo 16 de João 10 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Talvez você conheça alguém que também esteja fora, sofrendo. Convide, fala com esta pessoa, vamos fazer parte desse rebanho. Irmãos, não é um clube. Um dia nós estaremos numa só casa, um dia nós estaremos na mansão celestial, todos nós estaremos lá, independente de placa, denominação, porque esse pastor, ele sabe quem é ovelha e quem não é. E quando nós decidimos, ele conhece o valor que tem lá dentro do coração, a intenção de nosso coração, ele conhece, e é aí que ele te honra. Então a decisão, irmãos, e essas pessoas que ainda estão fora do aprisco precisam ouvir, e cabe a nós ajudar, agregar essas outras ovelhas. Amém, igreja? E que nesta noite nós possamos sair daqui com esse pensamento: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Leva a mensagem nesta noite, e quando começar a bater aquele momento de insegurança, aquele momento de aflição, aquele momento de, vamos dizer assim, de opressão ou de confusão, principalmente nesses últimos tempos, né? Guarde bem isto. Logo, logo, esse pastor vai vir e vai levar o seu rebanho embora. E quem sabe, né? Nós não sabemos qual é o tempo certo, mas de qualquer forma, Ele não nos deixa confundidos, porque a Bíblia nos deixou bem clara que o Espírito Santo testifica com o meu espírito. É Ele que vai dizer: olha, fique em paz,
caminha. Eu estou do teu lado. Quando você vai dormir, pode descansar, eu estou aqui. Refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor conhece exatamente as nossas necessidades. Por esse motivo, irmãos, que nós temos aqui um privilégio, né, muito grande, de termos o Senhor como o nosso pastor. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar nesta hora. Se você é aquela ovelha que ainda não decidiu, hoje você tem oportunidade. Mas se você já é uma ovelha que já está se beneficiando do redil do Senhor, né? Que você possa nesta noite entender que o privilégio está dentro da casa do nosso Pai. Sinta-se à vontade para tomar posse das bênçãos do Pai. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos deu o privilégio de nos reunir nesta noite, Senhor, para cultuar o Teu nome. E nós deu, Senhor Deus, a Tua palavra nesta noite, Senhor, como uma revelação da Tua verdade, Pai, que nós fazemos parte deste redil. Senhor, que nesta noite, todos nós possamos sair daqui, Senhor, sabendo que o Senhor tem tudo no seu controle. Nada foge, Senhor Deus, sob o seu controle, porque Tu és o nosso pastor, e nada poderá nos faltar, Senhor, quando o Senhor está no controle, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que a Tua presença, ó Deus, esteja sempre em nossas vidas, Senhor, para nos dar tranquilidade, para nos dar a paz, e principalmente, Senhor, na sombra da morte, Senhor Deus, que nós possamos estar tranquilo, Senhor, esperando, Senhor Deus, a Tua presença e as Tuas providências, Pai. E seja Ele em qual for, Pai, em qualquer situação, que o Senhor esteja, Senhor Deus, no controle. Senhor, assim nós oramos pedindo a Tua bênção, no nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Receba a bênção do Senhor nesta hora. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo da promessa esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, cumprimente-se com a paz do Senhor.